Olá, que o culto não é repetível, é algo que pode ser percebido teoricamente, né? Você pode pensar sobre o culto e chegar a essa conclusão. Mas quando isso é experimentado de forma muito explícita na prática, pode nos levar a uma reflexão interessante que pode, inclusive, fazer a gente perceber alguma coisa importante sobre o culto. Por isso eu quero fazer esse vídeo, né? Dizendo e defendendo que o culto é um acontecimento que não se pode repetir e reproduzir de forma igual em momentos diferentes e em lugares diferentes. E eu não estou falando do culto como algo completamente espontâneo, como em algumas tradições, né? Estou falando do culto como feito no meu contexto, que é algo preparado, que é algo que tem uma ordem litúrgica, que tem a mensagem escrita preparada, e mesmo assim ele não pode ser repetido. Pastores luteranos costumam fazer isso, né, de pregar, de oficiar o culto em lugares diferentes. Alguns eu sei que voluntariamente fazem o culto diferente porque pensam ali é uma congregação diferente, até usa recursos diferentes. Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes é o mesmo culto e o propósito é usar a mesma veste litúrgica, o mesmo texto litúrgico, as mesmas músicas, a mesma mensagem, e o culto é completamente outro. Eu faço isso alguns fins de semana, quando, por exemplo, no domingo passado, quando eu faço o culto, oficio o culto aqui em Miguel Pereira e em Juiz de Fora. E a ordem litúrgica é a mesma, né? Eu coloco aqui o nome das duas congregações, o texto é um só e, curiosamente, são dois cultos diferentes. No domingo agora, passado, isso ficou tão óbvio que me levou a ter que falar sobre o assunto, né? Mas às vezes a diferença é menos explícita, mas acontece, sempre acontece. E é isso que eu quero dizer. E por que isso? É o mesmo oficiante, o mesmo pregador, o mesmo texto, as mesmas músicas, a mesma mensagem. E se uma pessoa tivesse estado aqui em Miguel Pereira de manhã e outra pessoa tivesse estado lá em Juiz de Fora de tarde, pela primeira vez num culto luterano, eu acho que essas pessoas diriam coisas bem diferentes sobre o culto. Por que isso acontece? Por que isso pode acontecer? Porque o culto não é algo do pastor, né? Não é algo do oficiante. O pastor vai fazer um culto assim. Não. É claro que o pastor tem uma responsabilidade muito grande pelo culto, ele oferece possibilidades, quando ele prepara um texto litúrgico, ele está direcionando as coisas, mas ele não tem o controle total sobre o que acontece, né, e sobre como será o culto. Porque o culto é resultado de um ajuntamento, né, de uma congregação, e nesse ajuntamento de pessoas é que nós temos o que será o culto. Isso é tão importante, é um tanto óbvio, né? A forma como as pessoas leem o texto litúrgico, a forma como as pessoas respondem, né? Isso já vai dando ao culto um aspecto bem diferente. Durante a mensagem também, né? O pregador, sobretudo esse pregador que não lê o texto preparado, embora tenha preparado o texto da mensagem, não o lê, mas fala olhando para as pessoas, ele tem um retorno imediato da reação das pessoas à pregação. E isso muda a pregação, isso muda as palavras escolhidas, isso muda o percurso, né? Embora a linha de argumentação, a linha de exposição esteja toda traçada, né? No meu caso, como eu não tenho uma memória de elefante, eu tenho um esquema para me lembrar o caminho que eu preciso percorrer. Eu tenho o texto também preparado, mas eu não levo para o púlpito, né? Mas eu tenho um esquema para me lembrar o caminho que eu preciso percorrer. Na medida em que eu vou olhando e vendo reações das pessoas, isso vai provocando algo em mim também. Isso me leva a enfatizar alguma coisa aqui, por exemplo, aqui em Miguel Pereira, que não vou enfatizar lá porque as reações foram bem diferentes. Me leva, inclusive, nesse domingo aconteceu, a suprimir algo que eu poderia ter dito aqui, mas por causa da reação, acabou que não, isso nem vou dizer, mas por causa de outra reação lá, isso eu vou dizer, e com ênfase, né? Porque como eu não estou absolutamente preso a um texto, mas a um percurso de reflexão, isso acontece, né?
Então, por isso eu vou dizer, né, são acontecimentos irrepetíveis. E isso lembra para a gente como é importante o culto como acontecimento de ajuntamento e mostra claramente que o culto não pode ser vivenciado não presencialmente, né, na sua forma plena. E eu nem estou falando, nem vou falar nesse vídeo sobre a importância da Santa Ceia, né? Mas não, vamos pensar só no acontecimento das palavras, gestos, isso, né? Não dá, né? Não dá, porque o culto é resultado dessa união de pessoas, é resultado dessa presença das pessoas e, obviamente, da presença de Deus e da palavra de Deus chegando às pessoas. E é tão importante isso, né? Quando você diz o texto litúrgico conjuntamente, não é só a sua voz que ali está. Mesmo que você diga o texto do Credo Apostólico, por exemplo, que é um texto dito, né, em primeira pessoa do singular, creio, mas você diz isso ouvindo outras pessoas dizendo creio, você diz isso acompanhado por um grupo que vai dizendo que crê, é outra coisa. É bem diferente da sua voz sozinha. E nesse contexto do ajuntamento, a sua voz se une à voz dos outros, ela participa dessa grande voz da congregação. E aí tem um sentido maior de dizer eu creio, que é diferente do que quando você diz isso na sua casa sozinho. Você diz eu creio sabendo que você é acompanhado por uma família de fé que caminha junto com você. Isso eu acho muito, muito significativo. Quando você ora, você não ora sozinho, né? Quando você diz um mero amém, você não diz um amém sozinho da sua casa, mas um amém que se une ao amém dos outros, né? Que se une a essa voz da congregação que está reunida. Você não só ouve no culto, como acontece à distância, né? Mas você também fala no culto. Você também é ouvido no culto, a sua voz tem importância, o seu gesto tem importância, o seu levantar, o seu sentar junto com a congregação, isso é muito significativo. Não digo com isso que o culto não deva ser transmitido, é muito bom que se faça isso, pessoas que estão aí escutando a palavra por esses meios. Mas, para mim, é muito óbvio, isso eu gosto muito de enfatizar ainda hoje, não diga que participei do culto online. Você acompanhou a transmissão de um culto, mas você não vivenciou o culto como se estando ali. Você não participou do culto como se estando ali. Isso sem falar na Santa Ceia, mesmo pensando só na parte gestual e de fala e de escuta, não é a mesma coisa. A sua presença e a sua escuta da mensagem à distância não afetou a mensagem. O pregador não te viu, o pregador não reagiu junto com você nessa mensagem, né? Ele não interagiu com você, como aconteceu com aqueles que estavam presentes. E por isso você nem conseguiu, talvez, perceber o ambiente como um todo da mensagem para entender por que ela foi assim. Você tem um recorte limitado do que foi o culto. Nos nossos recursos atualmente tecnológicos é assim. Você teve uma câmera, você teve um foco, você não teve o ambiente, você não teve a presença das pessoas. Geralmente no culto assim transmitido você vê só ali à frente, né? As pessoas ficam com uma voz muito suave assim, que você acompanha mais ou menos. É tão diferente, né? Por isso a minha experiência assim de culto em Miguel Pereira, culto em Juiz de Fora, com acontecimentos completamente diferentes, mesmo tendo sido preparados para serem similares, me leva a reforçar esse pensamento que eu tenho e que eu queria que você pensasse sobre isso também. Inclusive, não para deixar de acompanhar culto transmitido, né, se é a possibilidade que você tem, mas para valorizar mais ainda o ajuntamento. Lembrando que você não vai a uma congregação para assistir o culto, mas de forma muito séria, tenha em mente, você vai para participar de um culto. E a sua presença e a sua participação ali
faz diferença. Mesmo que a sua voz pareça estar o tempo todo acompanhando a voz de outras pessoas, faz diferença, né? É outra coisa. E esse acontecimento ali, ele é irrepetível. Se você não esteve ali, você não acompanhou aquele culto. E você não o pode acompanhar em outro momento, mesmo que ele se repita. Por isso também, desde o começo, assim, na pandemia e tudo mais, eu vi com muitas reservas, assim, e um certo desânimo até a ideia de preparar a mensagem online, né, de transmitir pelo menos a mensagem online, de pregar um sermão aqui, como eu estou conversando, imagina eu pregando o sermão de domingo aqui. Não vai funcionar, não vai funcionar. O texto do sermão, ele é para ser pregado olho no olho, ele é para ser dito a pessoas de carne e osso que estão ali recebendo a mensagem e reagindo à mensagem. Não dá, não dá. Pelo menos da forma como eu vivencio o culto, não dá. É isso que eu queria refletir com vocês, essa conversa. De novo, né, não estou desestimulando nenhum tipo de prática, de uso de tecnologia nem nada, acho bom, mas desde que se saiba dos limites, né, e desde que se saiba de como é diferente uma coisa e outra. Bênção de Deus, um abençoado dia, uma abençoada semana, uma semana muito corrida aqui em Miguel Pereira. Estamos preparando um pequeno evento assim que, apesar de muito simples, envolve alguma complexidade, né? Talvez porque a gente não tem feito isso muito, mas vai ser bacana, né? Eu espero trazer alguma notícia para vocês sobre isso também. Bênção de Deus e até a próxima.